Bom dia mais uma vez. E vamos agora iniciar a função composta, tá? Na aula passada nós vimos função inversa. Deixei umas atividades pendentes porque caiu a conexão e nós vamos resolver após o assunto de composta, nós vamos resolver exercícios juntamente com as aulas da aula passada. Quem não me entregou a atividade da aula passada pode estar me entregando até sexta, tá? E a aula de hoje, a atividade, vocês podem me entregar até sexta-feira também. Então, vamos lá, começando a definição. Então, eu tenho aqui a definição de função composta, dado a função f, onde eu tenho A em relação a B, A é o meu domínio e B é o meu contradomínio. E G, eu tenho B agora como domínio e C como contradomínio. A função composta de G em F é uma função onde eu vou gerar, eu vou construir uma função dentro da outra e vou gerar uma nova função. Por isso que ela é composta, porque ela é uma dentro da outra. E ela pode ser representada como GOF ou também como FOG. Vocês já ouviram falar disso, não já? Sim ou não? Não estou lembrada. Mas já ouviram falar lá no primeiro ano? Foi no primeiro ano. Existe um gráfico, esse aqui é o gráfico que vai descrever uma função composta. Veio um gráfico desse na prova do Enem, você já sabe que é uma função composta. Então, aqui eu tenho o conjunto A, que tem X elementos, que é o meu domínio. De A para B, eu vou ter a função F. E aqui o B, ele é o contradomínio. Agora, ele vai se tornar domínio de G. Então, de B a C, eu já vou ter uma nova função. O que acontece? Quando eu faço esses dois caminhos, eu estou dizendo que tem uma função dentro da outra. Mas, se eu pegar de A até C, eu encurto esse caminho. E aí eu escrevo a minha função desta maneira, GOF. O que quer dizer esse GOF? Significa que eu tenho uma função G e tenho uma outra função dentro dela, que é chamada de f de x. Assim como eu posso escrever G de f de x, como também pode ser GOF, eu posso também escrever FOG, que é F com G dentro de F, ou FOG. Tá? Eu posso ter essas duas nomenclaturas aqui. O que é importante eu saber? Que para acontecer uma função composta, o que antes era meu contradomínio vai se tornar domínio na segunda função, tá? Atenção bem aqui, ó. Vai que cai na prova do Enem algo relacionado à definição de composta. Nas funções compostas, as operações entre as funções não são comutativas. Ou seja, o resultado de FOG não é o mesmo resultado de GOF. Então, essa nomenclatura aqui é verdadeira. Vamos supor que no Enem venha a igualdade. Isso pode existir? Hein, galera? A função, ela pode ser comutativa? A função composta, ela é comutativa? Hein? Não. Não, né? Ela não é comutativa, então a igualdade não persiste, somente a diferença. Como ela não é comutativa, então o resultado de FOG não é o mesmo resultado de GOF. Tudo bem até aí? Sim. Então, eu entendo... Oi.
Travou aqui quando a senhora começou a falar sobre essa atenção aluno. A senhora poderia repetir? Sim. Aqui na atenção e alunos, eu coloquei o seguinte: nas funções compostas, as operações entre as funções, elas não são comutativas. Significa dizer que o resultado de FOG é diferente de GOF, eles não podem ser iguais. Vamos supor que a prova do Enem traga igualdade, isso está correto? Não. Não, porque elas não são comutativas. Gravem essa palavra aqui. É comutativa. A função composta não é comutativa. Tudo bem? Professora, então Oi. vai ser GOF quando for de A a C direto. E como é que vai ser quando for FOG? Olha só. A definição inicial pegou o GOF, né? Mas o que você precisa entender? O que é o GOF e o que é o FOG? Não te prende muito aqui nesse gráfico, tá bom? O GOF, ele está só mostrando aqui que é a função f dentro de g, tá? E o FOG é o g dentro de f. Vamos tentar compreender a partir de um exemplo aqui que eu trago para vocês. Olha só. Na prática, construir a função composta é um processo simples. Para construir a composta FOG ou GOF, por exemplo, devemos substituir variáveis das funções. Ou seja, eu vou pegar uma função e jogar no valor de x. A partir daí, eu vou ter uma nova função. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a função composta é uma mãe. Por que ela é uma mãe? Porque ela vai gerar uma outra função. Então, bora ver aqui um exemplo. Determine GOF e FOG das funções dadas. Olha, o f de x é 2x mais 2 e o g de x é 5x. Tudo bem? Bora começar pelo GOF. O que é o GOF, galera? O GOF ele pode ser a mesma coisa que g, a função g, onde eu tenho dentro da função g quem? O f. Ou seja, meu mouse está com problema, por isso está dando essas falhas. Quem é a função g? Me responda aí. Quem é a função g? É o 5x, não é isso? 5x. Deixa eu mudar aqui a cor. 5x. Eu mudei o valor de... Eu coloquei outra cor, x. Por quê? Porque aqui, onde tem o f de x, a função eu vou substituir aonde? Em x. Então, eu vou ter a seguinte equação. 5. Quem é f de x? Eu vou abrir um parêntese. F de x é 2x mais 2. Então, eu vou substituir essa função no lugar de quem? De x. A partir de agora, depois que eu resolver, eu vou ter uma nova função, ou seja, uma função dentro da outra vai gerar uma nova função. Então, 5 vezes 2x vai dar 10x. 5 vezes mais 2 vai dar mais 10. Pronto. Eu tenho aqui que a função GOF é igual a 10x mais 10. Tudo bem? Então, o que aconteceu? O GOF é o f dentro de g. Então, no lugar de x, eu vou colocar a função f de x. Agora, na função FOG, como é que fica? Quem me perguntou ainda agora? Como é que vai ser o FOG? O FOG agora é o g dentro de quem? Hein, galera? Jeff. É o g dentro de f. Mas quem é a função f? Aí eu vou colocar aqui 2 mais 2. E vou só mudar a cor do x. O que eu vou fazer agora? Como eu tenho a função f, 2x mais 2, o g é uma função, eu vou substituir aonde agora? No
X. No X. Isso. Como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes. Quanto vale G de X? 5x, né? Então, eu vou colocar aqui 5x mais 2. 2 vezes 5x vai dar 10x mais 2. Observe uma coisa. Esse valor aqui é igual a esse? Não. Não. Eles são o quê? Diferentes. Diferente. Por isso, a definição diz que a função composta ela não é o quê? Comutativa. Tá? Então, o FOG, o GOF, é para você compreender que é uma função dentro da outra. Lembrou de função composta? Lembra de mãe. O que é uma mãe? Uma mãe, ela gera outra vida. Então, a função composta vai gerar uma outra função. Sempre. Tá? Fala, amor. Eu tenho que fazer sempre assim ou tem outras formas? Não, sempre é assim. Porque não tem segredo. Eu sei Você vai substituir uma função dentro do valor de X. Acabou. Oi, amor? Entendi. Tá? Bora tentar compreender melhor? Bora fazer um outro exercício? Deixa eu pegar Bora. aqui. Olha aqui. Considere as funções f de x igual a 3x ao cubo menos 1, tá? E g de x não é ao cubo, tá, gente? É ao quadrado. Não, na verdade, nem é. Deixa eu pegar aqui. Apagar. Não tem esse 3 aqui, tá? É 2. É 2 bem aqui, tá? Não é 3, é 2. Considere a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 1 e g de x igual a x mais 2. Calcule o FOG, o que é isso aqui? FOG. E o GOF. Só que preste atenção agora. Ele não quer só a função. Ele quer os valores num determinado ponto. Qual é o ponto? Ele quer o FOG no ponto 5 e quer o GOF no ponto 2. Antes de calcular esses pontos, eu preciso encontrar a função, não é isso? Então, bora calcular o FOG. O FOG é a função g dentro de f. Então, bora lá. Quem é a função f? É 3x ao quadrado menos 1, tá? Quem é que eu vou colocar no lugar de x? G, né? Então, vai ficar 3, abro parêntese, quem é G? X mais 2 ao quadrado menos 1. Vamos desenvolver. Antes de eu resolver o produto, eu vou desenvolver logo essa expressão aqui, ó. Então, vai ter 3, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, menos 1. Agora sim, eu posso substituir os valores. Vou pegar esse 3 aqui e multiplicar com tudo isso aqui, ó. Vai ficar 3x ao quadrado mais 12x cadê meu? Mais 12 menos 1. Então, o FOG no ponto 5 agora será
Quanto vale a minha expressão? A nova função, 3x ao quadrado mais 12x. 12 menos 1 vai dar 11. Agora, o que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou colocar o valor de 5. Porque ele quer o quê? Que você encontre o FOG no ponto 5. Então, onde tiver x, eu vou colocar quem agora? O 5. Então, já encontrei a função FOG, agora eu vou encontrar o valor dessa função. Então, 3 vezes 5 ao quadrado, mais 12 vezes 5, mais 11. Quanto é que dá, galera? 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75, né? Ou 75 já. Quanto é que dá? Não é eu que tenho que falar, é vocês que têm que responder. Quanto é que dá 25 vezes 3? 75. Ótimo. Pelo menos o Johnny respondeu. O resto está tudo dormindo. Mais Escrevendo. 12 vezes 5. Lá, Johnny. 60. 60. Quem foi que respondeu? Maria. Maria, né? Mais 11. Quanto é que dá esse valor aqui? 75 mais 60 mais 11. 46. 146. 46. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a função FOG no ponto 5 vai ter como reflexo 146. Agora, como vai ficar a função GOF? Eu primeiro encontro a minha função, depois eu jogo no ponto que ele me pede. A função GOF é x... Professor, Oi, amor. antes da senhora começar essa, só me tira uma dúvida. Tira. Lá em cima, no fórum, você botou 3x ao quadrado menos 1, né? Sim. Daí, quando você colocou essa setinha, é como se você estivesse fazendo para baixo, né? Tipo, uma continuação. Daí, você abriu o parêntese porque do x sai esse x mais 2, certo? Isso, coloquei dentro do x o valor de g. Aí o expoente foi lá para cima. Porque é o quadrado. Só que aí Sim. Daí foi para essa outra parte, você fez um tipo de remembramento, né? O que foi que aconteceu ali? Isso aqui é produto notável, bebê. Isso é produto notável. Quadrado da soma, né? Quadrado da soma. O que diz o quadrado da soma? Nós estudamos produto notável no início do ano. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Entendi. Entendeu. Agora nós vamos para o GOF. O GOF é G, é F dentro de G. Mas quem é G? É x mais 2. E no lugar de x eu vou colocar quem? O F de x. Quem é F de x? É 3x ao quadrado menos 1 mais 2. Pronto. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Vamos lá? 18. Voltamos. Nós paramos aqui na função GOF, que é a função f dentro de g, onde eu tenho que a função g é x mais 2, e no lugar do x, eu vou colocar quem? A função f, que é essa aqui, ó. Aí paramos. 3x ao quadrado
Menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Essa é a função GOF. Detalhe, eu quero a função GOF agora onde? Em que ponto? 2, né? Eu quero no ponto 2. Então, esse 2zinho aqui, eu vou colocar no lugar do x. Então, 2 ao quadrado mais 1. 3. 2 ao quadrado é 4, mais 1. Vai ficar 12 mais 1, 13, né? 13. 13. Pronto. Deu o mesmo resultado, gente? Não, né? Pontos diferentes, mesmo assim a função foi bem diferente, ó. Essa Professora? função aqui não é igual a esta. Aqui, ó. Fala, Wendel. Isso daí é tipo num gráfico a posição dos números? Sim, sim. Aqui ele Então, quer dizer que a função FOG no domínio 2 tem a imagem 13. A função FOG no domínio 5 tem imagem 146. Tá? Geralmente, nas provas de concurso, eles vão te pedir dessa maneira. Eles não vão te pedir a função propriamente dita, mas ele vai te pedir para te encontrar a função e encontrar essa função num determinado ponto. Tá? Olha só. Na aula passada, eu deixei essas questõezinhas aí, alguns alunos me enviaram, né? A resolução. Alguns erraram na questão do sinal. Então, vamos tentar relembrar. Para fazer a função inversa... Foi. Então, vamos relembrar o conceito, porque alguns alunos perderam a aula passada. A função inversa, para ela ocorrer, ela precisa passar por umas regrinhas, né? São duas regras. Qual é a primeira? Trocar o x pelo y, o y pelo x. E isso, quem respondeu foi a? E por fim, tem que isolar o y. Quem foi que respondeu? A Ashley. A Mariana. Mariana. Foi eu que ensinei para ela. A Ashley que falou, foi? Foi. Tá com a voz da Ingrid. Então, bora lá. Eu que ensinei, já não disse. Ah, tá. Então, a função, esse é a primeira regra. E a segunda regra? Isolar o y. Isso. Isolar o y. Então, bora lá. Vou pegar a letra A. Y é igual a 4x mais 2. Primeiro passo da regra. Colocar no lugar do x e do y quem? Trocar eles, né? Então, aqui vai ficar x e aqui vai ficar Y. as 3. Esse 3 aqui, que está somando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Subtraindo, Ingrid. Igual a 4y. Ela que ensinou. É. O que acontece agora? Depois que eu troco a posição de cada variável, eu vou agora isolar o y. Então, esse 4 que está multiplicando o y, agora sim vai passar o quê? Dividindo. Isolei y e vai ficar x menos 3 sobre 4. Qual foi o macete que eu ensinei na aula passada? Você pega esses dois, troca o sinal e esse cara passa para baixo dividindo. Simples, rápido e fácil. Letra B. Aqui muitos alunos se embaralharam. Ele é bem simples, trocou, pronto. Então, ó, y é igual a 7 sobre x. Ou, igual a 7x. O que eu vou fazer agora? Vou inverter, vou mudar a cor. Aqui fica x e lá fica y. O que eu faço agora na segunda regra? Eu vou isolar y
E esse 7 que está multiplicando o y passa dividindo quem? O x. Acabou. Sem muito segredo. Letra. Fala, amor. Fala onde você não entendeu. Ali na letra A, o que foi que você falou no final que eu não entendi? Troca o sinal e esse 4 passa dividindo. Fica x menos 3 dividido por 4. Sem precisar fazer todo o processo. Agora aqui, nessa, eu tenho que tomar cuidado, porque o meu elemento primeiro, ó, é negativo. Professora, vai mudar alguma coisa? Vamos ver. A função é essa. Y menos x mais 7. Tá? Vou trocar de novo de canetinha. No lugar do y eu coloco x. No lugar do x eu coloco quem? Y. O sinal permanece, tá? E agora? Esse 7 que está somando passa o quê? Subtraindo. Subtraindo. Menos 7. Igual a menos y. Eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de quem? De y. Então, eu vou pegar essa galera todinha aqui e vou multiplicar por quanto? Por menos? Por menos 1. Isso. Aqui vai ficar menos x, menos com menos mais, e o y vai ficar o quê? Positivo. Acabou. Então, y é igual a quanto? Menos x mais 7. Menos x mais 7. Outra coisa que eu aprendi, meu Deus do céu. Mudou alguma coisa? Não, né? Pronto, galerinha. Acabou. Então, alguns alunos erraram aqui, ó. Cadê? Erraram aqui, no jogo do sinal. Alguns erraram nessa operação e outros erraram nesse sinalzinho aqui, ó. Que eu vou marcar aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Um dos fatores primordiais para que o aluno tenha algum problema ou perca alguma questão na prova do Enem é o jogo do sinal. Então, tem que ter muito cuidado. Por mais que você tenha uma mente brilhante e queira fazer tudo rápido pela mente, tenta fazer um rascunho do lado. É importante para que verificar se a sua resposta bate com o que estão falando na questão. Tudo bem? O próximo exemplo, ó, determine a função FOG-GOF das seguintes funções, abaixo. Eu vou dar 10 minutinhos no máximo. Eu tenho certeza que vocês vão acabar em 5 isso. Para resolver, eu quero a função FOG-GOF. Pegue o caderninho de vocês. Beleza. Bora fazer. Então, vamos lá, bebês. Vamos resolver. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. É bem facilzinho, né? Então, vamos pegar aqui. Vou pegar primeiro a função FOG. Vou pegar primeiro a função FOG. A função FOG eu tenho é o F, né? O G dentro de F. Então, bora lá. Quem é o F? É o 4x mais 3. Tudo bem? Só que o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar quem? O G. Então, bora lá. 4 vezes 7x mais 3. Tem gente que errou aqui porque somou, não pode. 4 vezes 7, 28x mais 3. Pronto. Acabou o FOG. Se ele te der algum valor de x, você vem substituir aqui e calcula no final.
O GOF. Agora é o F dentro de G. Quem é o G? É 7x. No lugar do x, eu vou colocar o valor de F. Então, 7 vezes. Quem é o F de x? É 4x mais 3. 4 vezes 7, 28x. Você sabe que o resultado não pode dar igual, né? Porque a função composta não é comutativa. 7 vezes 3, 21. O que deu parecido aqui? O que ficou semelhante nessas equações, nessas funções? O 28x. 28x. Mas a terminação são diferentes. Portanto, por mais que eles sejam similares aqui, eles não são a mesma coisa, eles são diferentes, tá? A função FOG, lembrem, função FOG é diferente de função GOF. Qual é a palavra que define? Elas não são comutativas. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Não, tá tudo certo aqui. Sem complicações, né? Muito bem. Então, nós finalizamos aqui a função composta. Alguma dificuldade, Elton? Você está com alguma dificuldade? Sim. Aonde você não entendeu? Esse bem aqui de cima. O fogo. FOG? Fog. É ele que tá me atrapalhando toda hora. Por quê? Né? Porque eu tentei fazer aqui, mas tava dando outra soma, entendeu? Eu sei. Você compreendeu que a função composta é uma função dentro da outra? Sim. Sim. Então, toda vez que ele te pediu FOG, você tem que olhar quem é a função F e quem é a função G. Se é FOG, então eu vou ter o G dentro de F. A minha função F é 4x mais 3. Mas quem vai ficar no lugar do x é a função G. Então, você substitui 4 vezes 7, 28x e permanece o mais 3. A função GOF é o F dentro de G. Então, no lugar de X, você vai colocar o F. Tá? Sim. E aí, você vai colocar no lugar de X, 4x mais 3. Agora, você vai fazer 7 vezes 4, 28x. E 7 vezes 3, 21. Pronto, acabou a questão. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vou agora disponibilizar os materiais no app. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de perguntar no WhatsApp ou no app da escola, tá? Desde já, agradeço a participação de todos aqui, de vocês estarem compondo, participando, que é essencial esse momento, né? Mesmo com toda a dificuldade, vocês são vestibulandos, tá? E não existe sucesso sem dificuldades, sem tropeços. Então, é importante que vocês tenham fé, tenham determinação, que vocês busquem o conhecimento, mesmo em casa, vocês têm todo o tempo do mundo. Então, usem a internet a favor de vocês, procurem estar fazendo exercício, não fiquem só aqui, peguem os livros de vocês, o livro da escola tem muito exercício, muito mesmo. Então, é importante que vocês estejam atentos a isso, tá? Fico feliz de vocês estarem aqui participando,
tá? E juntos na busca dessa vitória, que é a aprovação de vocês no vestibular. E olha, em nome de Jesus, vocês vão fazer essa prova, vocês vão olhar para trás e dizer, nossa, nós passamos um ano de 2020 muito difícil. Mas no dia que vocês estiverem quebrando aqueles ovos na cabeça e gritando, eu passei, tudo isso vai valer a pena. Nada foi e nem será em vão. Em nome de Jesus, o nome de vocês vai estar cravado na lista do vestibular. Amém? Amém. Amém. Fiquem com Deus, tá, crianças? Tudo de bom para vocês. E vou mandar no link o material. Tá bom? Beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês.